Salve, galera! Estamos no ar, estamos juntos nessa terça-feira marcante, doída para o torcedor do Fluminense. Sim, uma terça-feira que vai ficar marcada na história por duas despedidas duras, com um lado triste muito marcante e, sobretudo, duas despedidas emocionantes. Vem comigo para a gente falar disso, bora! Tapete Grená para você aqui no canal Ilan FC. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, não custa nada. Clica aí embaixo no botão da inscrição e também no like. Estamos aí a caminho, nos aproximando nas inscrições de quase 80 mil inscritos aqui. Não falta muito. Se junte a nós, me dê essa moral. Se você puder também largar esse like, deixar o hype aí, tem o botãozinho do hype também. Tudo isso aí me ajuda muito no meu trabalho. Muito obrigado a todos vocês que estão sempre aqui comigo. Gente, uma terça-feira triste, né? A começar pela morte do ponta esquerda Tato, que para quem viveu os anos 80, né, para quem tem pelo menos aí uns 45 anos, eu tenho 55, mas para quem tem pelo menos 45 anos, eu acho que é possível lembrar do ponta esquerda titular do time tricampeão carioca em 83, 84 e 85, campeão brasileiro em 84, um timaço. Para quem não sabe muito bem sobre isso, título carioca naquela época era mesmo nível praticamente de ser campeão brasileiro. Era importantíssimo, era um título imenso. Maior naquela época do que Libertadores, incrivelmente, mas é verdade. E o Tato era titular desse timaço, que tinha ali Paulo Vitor, Ricardo Gomes na zaga, Tato na ponta esquerda, Washington, Assis, Romerito, Delay, enfim, um super time onde o Tato era titular à frente do Paulinho, que era outro ponta esquerda incrível, grande Paulinho, falei com ele meses atrás, trabalha hoje no Fluminense, se não me engano na base do Fluminense, lá em Xerém. E o Paulinho era uma espécie de 12º jogador, que a torcida ia para o Maracanã sabendo que ele entraria sempre no segundo tempo, era assim, era praticamente sempre. E a galera no segundo tempo já pedia a entrada do Paulinho, ele com 10, 15, 20 minutos já entrava em campo, e acabou sendo, inclusive, autor do gol do título de 85 contra o Bangu, gol esse que você assistiu agora há pouco aqui na vinheta do meu canal, né, que você ouve o áudio sempre, do José Carlos Araújo narrando esse gol da vitória sobre o Bangu, o gol do Paulinho, que era reserva do Tato. Por que ele era reserva? Porque o Tato era bom demais, jogava muita bola. Pois é, Tato nos deixou hoje com 64 anos, tá aí a notícia dentro do GE, ídolo do Fluminense, campeão brasileiro em 84, morreu na manhã dessa terça-feira, o ex-jogador com 64 anos, campeão brasileiro, tricampeão carioca, causa da morte não foi informada, mas Tato estava em tratamento de um câncer no esôfago. Aqui uma foto do Tato no Fluminense, não é tão recente, né? Ele já, claro, já tinha se aposentado aí, mas ele já estava um pouco mais velho que isso. É uma foto de alguma visita que ele fez ao Fluminense alguns anos atrás. E aí tem aqui a nota do Fluminense. É com muita tristeza que recebemos a notícia da morte do ídolo Tato, campeão brasileiro em 84, tricampeão carioca. Carlos Alberto Araújo Prestes chegou ao Fluminense em 83, aos 22 anos, e rapidamente identificou-se com as três cores. Parte fundamental de uma geração histórica do clube, Tato vestiu a nossa armadura em 236 jogos e marcou 17 gols. Essa nota do Fluminense. E eu comunico aqui também, reforço com pesar a morte do Tato, e desejando aos fãs, aos amigos e, sobretudo, à família, nossos melhores sentimentos e que ele descanse em paz. O Tato foi muito importante para mim também, quando eu frequentei Maracanã nos anos 80, eu me lembro muito bem, era uma época que eu ia em todos os jogos, ficava na arquibancada e participava desse êxtase que era assistir aquele time do tricampeonato jogar. Tato realmente é memorável para quem viveu essa época. Eu vou trazer para vocês aqui uma singela homenagem de um trecho de um vídeo onde tem uma entrevista rápida do Tato, uma fala dele rápida e depois alguns gols dele, ou pelo menos um gol. Vou mostrar para vocês aqui como forma de uma singela homenagem. Isso aqui é do canal do Walterson Botelho, tá? Eu estou tomando a liberdade de usar esse trecho aqui dessa entrevista do Tato, conversando com ele, e depois tem um gol na sequência. Vamos lá.
uma grande partida inesquecível para você, meu filho? Sem dúvida alguma, acho que foi a semifinal contra o Corinthians no Morumbi. Romerito. Falta de Mauro. 0 Corinthians, 0 Fluminense. Que timaço, hein, galera? 84 vitórias sobre o Corinthians lá no... aproximando da marca de 40 lá no Morumbi. Veja aí. Tato para a cobrança. Batendo, foi Assis e o gol do Fluminense! Assis! Falta sofrida pelo Tato e assistência dele, cobrança Carlos, dele. E aí é gol do Tato. Bola, é o segundo do Flu! Tato! A bobeada na defesa do Corinthians no contragolpe. Tato, camisa 11, amplia o placar para o Fluminense no Morumbi. Hoje não é dia do Corinthians positivamente. 2 Fluminense, Tato, camisa 11, 0 para o Corinthians. É isso, gente. Na minha memória, na memória dos tricolores que viram ou dos que não viram, que estudam a história do Fluminense, vai ficar com carinho para sempre aquele ponta esquerda abusado, ousado, corajoso, que partia para dentro, para o drible, para a linha de fundo e fazia gol também, fez 17 gols com a camisa do Fluminense. Não era a especialidade dele, mas o drible, ele era um terror. E chegou, inclusive, à seleção brasileira, seleção principal, onde o Tato também atuou. Jogou também por Internacional, jogou pelo Vasco no fim dos anos 80, uma passagem rápida no Vasco, e terminou a carreira no Coritiba, a cidade onde ele depois passou a morar. E o Tato, inclusive, até hoje vivia em Curitiba, mas jogou pelo Coritiba, onde ele encerrou a carreira. Mas o grande brilho, a grande fase dele foi pelo Fluminense. Descanse em paz, Tato. Nossas homenagens a você. E olha, homenagem também a gente não pode deixar de render hoje a um outro ponta esquerda, né? Estamos falando de uma terça-feira marcante da despedida de 2 pontas esquerdas. Um é o Tato, que infelizmente nos deixou, e o outro é o Keno, que deixou o Fluminense num clima de muita emoção, gente. Eu sei que muitos de nós aqui pediram a saída do Keno já há algum tempo, né? Porque o Keno realmente deixou de render de 2025 para cá. E eu tô sendo até generoso, porque eu sou desses que acham que o Keno rendeu no primeiro semestre do ano passado. O Keno entrou em alguns jogos um ano atrás e fez boas atuações. Ainda fez. Mas já, né? Com a condição física precária, tendo muitas lesões, não aguentando jogar mais do que 45 minutos com um nível razoável. Então ele já era reserva há algum tempo no Fluminense. Mas nunca deixou de honrar a camisa, nunca deixou de se envolver, de se comprometer, de se entregar. E olha só a despedida do Keno, primeiro aqui feita pelo próprio Fluminense, tá? Olha aqui, galera, página oficial do Fluminense. Keno se emociona com homenagens no adeus ao Fluminense. Será sempre a minha casa, diz ele. Atacante se despede do clube com títulos históricos, gols e assistências marcantes. O Fluminense fez essa arte linda aí do Keno, né? Acho que tá o filho dele ali embaixo, tá vendo? O filho dele que virou tricolor, doente. E aí o Fluminense informa que concluiu a transferência do Keno para o Curitiba, autor de 2 assistências na final da Libertadores 2023. Ele se despediu dos jogadores e funcionários, foi homenageado após o treino do último sábado e se emocionou no CT Carlos Castilho. Ele também esteve presente no Fla-Flu, pé quente, hein, Keno? Quando foi novamente festejado e homenageado por todos no vestiário. E aí tem o Keno aqui, ó, gente, recebendo as homenagens do presidente Matheus Montenegro, lá numa das salas do CT Carlos Castilho, recebeu um quadro, né, com as caricaturas aqui do próprio Keno e a camisa dele, emoldurada, bonita homenagem, parabéns ao presidente do Fluminense por ter feito essa homenagem, merecidíssima ao Keno. Acho que o Keno é um cara a ser preservado, simplesmente autor de 2 assistências numa final de Libertadores, gente. Não é brincadeira, estamos falando de um cara que está eternizado, que está marcado na história. E olha como que o Keno se emocionou no Instagram. Olha só o vídeo que ele fez, né? Esse é um vídeo do Fluminense, vídeo oficial do canal do Fluminense. Olha a despedida dele em palavras. Vamos ouvir. Torcedor, pode ter certeza que ele ganharam mais um torcedor de coração, de verdade mesmo, cara. Para onde eu for, minha família vai estar torcendo por vocês. Meu filho mesmo, liguei pra ele ontem. Comuniquei pra ele que ele ia sair daqui.
Ele não parava de chorar, cara. E falou assim, pai, eu virei Fluminense, filho. Eu sou mais um torcedor do Fluminense, eu não quero sair daqui. Então, todo amor que essa torcida sente pela minha saída, acho que eu tenho de coração de agradecer a todos, sabe? Minha família é fluminense. Minha mãe, minha esposa, meu filho, meu pai, meu irmão, meus parentes, meus amigos torceram muito por mim quando eu estava aqui, então não vai ser diferente que eu vou sair daqui e vou... Sei que vou ter outra trajetória, vou ter outra vida, vou construir outra família, vou ter outra oportunidade em outro clube, mas pode ter certeza que eu vou sempre estar de longe de torcer pro Fluminense. Como o presidente falou, aqui vai ser minha casa, e eu sei que quando eu vim aqui, quando eu parar, eu vou ser bem-vindo, vou ser bem recebido, então pode ter certeza que eu vou vir aqui várias vezes para me assistir jogos, estar aqui dia a dia, porque eu construí uma família aqui, eu não vou esquecer aqui nunca mais. Demais, né, galera? Demais. Ó, e aqui o Instagram do próprio Keno, que aquilo ali no Instagram do Fluminense. Ele já tá com a camisa do Coritiba aqui, né? Já tá com a foto trocada, já foi apresentado aqui, ó, a camisa do Coritiba. Mas ele botou foto aqui dele se despedindo do Fluminense. E tem uma postagem, então, aqui no Instagram dele, ó. Com o coração em paz e o sentimento de dever cumprido, me despeço do Fluminense, clube maravilhoso que abriu as portas para mim e para minha família. Seremos eternamente gratos por tudo que vivemos aqui. Foram 3 temporadas de muita entrega, dedicação, profissionalismo, aprendizado e conquistas extremamente especiais, tanto dentro como fora de campo. Jamais me esquecerei daquela tarde de 2023 no Maracanã, quando vencemos a Copa Libertadores. Foi lindo demais. Aproveito para agradecer a cada uma das pessoas do clube, sem exceção, que sempre me ajudaram e deram apoio e carinho no dia a dia. A torcida tricolor, deixo o meu muito obrigado pela forma que lidaram comigo e com a minha família. Como já disse, seremos eternamente gratos por tudo. Foi bem o Keno, né, gente? Foi bem. E vamos lá, galera. Keno que tem pelo Fluminense 133 jogos, tá? 15 gols e 20 assistências. Tá marcado na história. E dessas 20 assistências, 2 na épica histórica final da Libertadores. Tá bom pra você? Tá pouco pra você? Eu acho que não, né, galera? Eu acho que dá pra todo mundo reverenciar o Keno, entender o quanto ele foi importante na história do clube. Botar uma foto dele aqui, que talvez seja a foto mais importante da galeria de fotos do Keno. Olha aqui, ó. Que tal essa imagem, hein? Do Keno mordendo a medalha com a Libertadores na mão naquele histórico, inesquecível 4 de novembro de 2023. Quem esqueceu? Quem um dia vai esquecer? Quem não é grato? Quem não tem reverências a dar ao Keno pela passagem que teve pelo Fluminense? De novo, com altos e baixos, sim, depois da Libertadores. Isso acontece. Agora, olha o envolvimento, a gratidão, a emoção com que o Keno tratou a saída dele do Fluminense. E aí a gente não tem como não lembrar da frieza com que, por exemplo, o Thiago Silva deixou o mesmo Fluminense semanas atrás. O Thiago tão endeusado por tanta gente que tantas vezes disse ser tricolor e tal. Eu não duvido disso, não. E não acho que tem nenhum problema em glorificar o Thiago Silva e admirar o Thiago Silva, mas a diferença é gritante. A diferença na forma da saída, na forma de se despedir. O Keno tá despedaçado, cara. O Keno chorando, mas rios, numa saída em que ele tá à véspera de se apresentar ao Coritiba. Isso aí deve ter sido gravado no sábado. E mesmo assim ele não se poupou, ele não teve nenhum pudor em chorar em frente às câmeras desse jeito. Na verdade, não foi nada ensaiado, né? Olha como ele não aguenta de emoção, o quanto ele é um cara envolvido com o Fluminense, o filho dele, a família, falou da mãe, da família toda. Olha, parabéns ao Keno, uma ótima sorte a ele. Minha admiração aumentou, triplicou pelo Keno, com a forma como ele saiu. E se alguém tinha dúvida que o Keno é um ídolo do Fluminense, pode não ser um primeira prateleira de ídolos, mas é ídolo. Pela forma que chegou, pelo durante e pelo depois. Porque mais importante muitas vezes do que o antes e o durante é o depois. E o Keno está mostrando que tem o tamanho que era necessário para ter, para vestir essa camisa. É um legítimo sucessor de grandes jogadores do Fluminense e na posição um legítimo sucessor, herdeiro do Tato, que também foi embora hoje.
E, coincidentemente, no mesmo dia, o torcedor tricolor perde de formas diferentes 2 grandes jogadores da mesma posição. Sucesso, Keno. Parabéns para você. E vamos em frente. O Fluminense continua. Os ídolos ficam para sempre, mas passam. A bandeira, o escudo, a tradição, a glória construída por eles continua para sempre. O Fluminense é maior do que tudo e de que todos também. Parabéns ao Keno e Tato vai deixar saudades. Tá? Comenta aqui embaixo. Larga o like e a gente se vê. Valeu.